Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o assunto sobre anatomia de Kendo. A gente vai falar um pouco sobre Kendo, um pouco sobre os fractais dentro do Kendo e vamos falar sobre o que eu enxergo quando eu vejo um Kendo fechado e a estrutura que a gente consegue identificar dentro dele, tá? Porque às vezes a gente fala de probabilidade e muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê dela, tá bom? Então, vamos estar falando isso aqui agora. Bora pro vídeo. Bom, pessoal, para começar eu quero estar começando com uma parte mais didática e depois a gente parte pro gráfico, ok? Vamos começar aqui de uma forma bem simples, tá? Vamos desenhar primeiramente um candle positivo do lado esquerdo, tá bom? E vamos desenhar aqui do lado direito um outro candle, porém negativo, tá bom? Por si só a gente consegue identificar a estrutura dele fazendo o quê? Se a gente tem uma abertura aqui embaixo, tem uma abertura mínima, máxima 50%. Do caso do vendedor, a gente tem uma abertura máxima, mínima 50%. Perdão, 50% não. Fechamento, tá? Falei errado. Então, ok. Temos aí praticamente a nossa estrutura formada. Tratando-se de um candle positivo e tratando-se de um candle negativo. Mas, bom, o que você quer falar em relação à anatomia dos candles? Tá? Porque você pode estar falando isso para mim, mas isso pode ir muito além, né? Podemos entrar em muitos outros assuntos, mas o que você quer abordar? Qual que é a sua visão? Primeira coisa, pessoal, se eu tenho um movimento de 5 minutos acontecendo através deste movimento, e eu tenho um candle positivo, na grande maioria das vezes, o que vai acontecer? Provavelmente, um próximo candle que vai abrir, ele vai testar para baixo, para depois, quem sabe, o próximo subir, tá bom? Então, isso é uma coisa que acontece e muito no mercado, mas muitas das vezes a gente não sabe estruturar o motivo dele ir até os 50%. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Suponhamos que no candle de 5 minutos eu tenho vários movimentos de 1 minuto, né, que normalmente são o quê? 5 candles. Então, olha só o que aconteceu. Observe que eu tive várias pernadinhas, vários pivôzinhos até chegar no topo, né, da máxima, e depois eu tive um recuo para o fechamento 5. O que vai acontecer normalmente para ele ir lá nos 50% deste movimento que eu comentei no próximo candle dos 5 minutos? O próximo candle vem, ele pode fazer o quê? Testar para cima, certo? Ele vai fazer 50% dessa micro pernadinha, que você vê somente no 1 minuto, e logo em seguida ele cria-se uma probabilidade de venda. Até onde? 50% da máxima, mínima, 50%. Entendeu? Então, a partir daqui eu gero uma probabilidade, por isso que ele volta no 50%. Sendo que a partir do momento que ele tem esses 50%, a gente tem novamente a probabilidade de subir. Certo? E neste movimento aqui, ó, ele não vai subir reto, obviamente. Ele vai fazer o quê? Ele vai vir, vai bater provavelmente neste fundinho, vai retestar o fundo, vai fazer o pivô e provavelmente ele vai subir. Este movimento vai subir e o próximo candle provavelmente que abrir a subsequente a esse daqui vai testar para baixo e vai provavelmente subir, tá bom? Então, isso vale a mesma coisa para esse tipo de candle, tá? A gente vai ver estruturas para baixo, a gente vai ver provavelmente uma estrutura no começo do candle e depois a gente volta 50%, para quem sabe a gente rompa o topo. Isso vale também para depois que o movimento fizer um rompimento e tudo mais. E eu vou mostrar isso agora para vocês na prática, para ver como que a gente aplica fractais menores dentro de candles fechados de 5, de 15 e possivelmente de 60 minutos também, beleza? Então, bora conferir lá. Bom, pessoal, agora com o gráfico de sorteio na tela, tá? Vou estar sorteando aqui um dia aleatório pra gente fazer o estudo, tá? É um estudo muito simples e eu vou mostrar pra vocês agora um pouco daquela leitura que eu falei no gráfico, no quadro, né? Agora, beleza? Então vamos aqui fazer um sorteio super rápido de um dia e logo em seguida um mês, tá? 19/9, tá bom? Então agora vamos direto pro gráfico. Bom, pessoal, agora a gente já tá com o quadro na tela, tá? Pra gente mostrar aquela leitura, né? Da anatomia do Kendo que eu mostrei pra vocês agora há pouco, né? No quadro negro, né?
Então vamos lá. Qual que é a ideia? A ideia é que eu mostre essa leitura, mas eu quero pedir para vocês que, se caso fosse possível, vocês vissem algumas aulas de algumas aulas anteriores, né, que a gente posta diariamente aí no YouTube. Para quê? Para caso vocês assistam essa aula agora, vocês tenham uma noção da leitura, porém voltem lá para vocês pegarem a noção do contexto. Porque assim, a leitura em si dessa aula agora, ela é uma aplicação mais de um certo tipo de operacional, de um certo tipo de leitura, né? Que no caso é a aplicação do Kindle a Kindle, beleza? Mas não necessariamente a gente vai usar somente isso para operar no dia a dia. Por isso que eu peço a vocês que vejam algumas aulas anteriores, né? Ao vídeos que a gente posta aí, tem vários, né? Para você ter mais ou menos uma noção de como que a gente faz a leitura no caso, para realmente operar. Beleza? Então, vamos pro vídeo aí do que interessa. Vou dar o play. Bom, pessoal, soltei o play, tá? Vamos que vamos. Eu vou acelerar para velocidade 5, porque o que interessa pra gente é os fechamentos dos candles e a gente fazer uma leitura aí do que pode acontecer em cada um. Tudo bem? Vamos lá. Bom, a gente já tem o fechamento do primeiro candle aí, tá? O que a gente já pode identificar no primeiro candle, pessoal? Primeira coisa que a gente pode identificar, a primeira coisa é o candle ser vermelho, tá? O problema é que ele é muito gordinho. Quando o candle fecha, a gente pode colocar Fibonacci nele? Pode, né? Pode colocar. Só que eu preciso que vocês se atentem a um detalhe muito importante. Primeira coisa, observe um minuto. Vocês acham mesmo que o minuto ele tem condições de definir alguma coisa para algum lugar? Eu acho que não, né? Por quê? Porque se você observa, ele é tipo, ele está com um comportamento completamente lateral, né? E quando o preço tem um comportamento extremamente lateral, a conduta mais confiável, a conduta mais certa a se fazer é talvez esperar uma próxima oportunidade. Tá bom? Então, de fato, é isso que eu vou esperar. Mas, tem uma leitura de um candle vermelho, pode descer. É só isso que eu tenho pra falar. Não tenho muita coisa pra falar. Principalmente quando fecha um candle desse tipo. Mas vamos fazendo, vamos esperando, né? Os próximos fechamentos acontecerem e a gente vai vendo. Mas logicamente, por ser um candle vermelho, a gente tem grande probabilidade dele ainda assim cair, né? Por exemplo, uma FIBO no próprio gatilho, né? E que ele caia. E vamos seguindo com a leitura, tá bom? Deixa eu arrumar aqui um minuto, tava muito. Tá vendo? Pronto, caiu, né? Beleza. Normalmente, essa questão dos candles, assim, trabalhar os candles, né? Candle a candle, eu, na minha opinião, acredito que quanto mais candles você tiver, melhor, porque você tem mais informações quando você tem mais candles, né? É meio clichê, né? Meio óbvio, mas isso acaba sendo um ponto positivo na hora que você vai operar. Espere às vezes fechar uns 2, 3 candles, que aí você consegue identificar maior número de probabilidades, questão de teste, questão de pontos de parada e tudo mais, tá? E agora? O que a gente tem? Vamos começar a trabalhar agora em relação àquela análise que a gente fez no quadro. Nova mínima, peraí, colocar setinha. Nova máxima, mínima, 50%, ponto de parada, tá? Levem para o nosso operacional. Vamos lá. O que o preço pode fazer? Primeira coisa que ele pode fazer, ele pode, a partir do momento que eu tenho talvez esse testezinho para baixo, ele pode voltar para cá. Por que eu sei disso? Porque se eu olho o 1 minuto, eu vejo que ele acabou de fazer um rompimento. Se o preço acabou de fazer um rompimento, a grande probabilidade dele fazer um teste para depois cair. Porque ele precisa confirmar esse movimento como se fosse uma onda da teoria de Down em vista desse movimento aqui, ó, para retestar e tentar fazer a probabilidade de movimento de baixo. Bom, então é isso que ele pode fazer. Esse preço pode vir, testar e nos próximos movimentos ele cair, tá bom? Ele pode cair de primeira? Pode. É um movimento ruim. É um movimento que normalmente não é o mais natural, entendeu? O mais natural seria ele testar aqui, certo? E depois cair, tá bom? Por isso que caso for fazer uma venda, a melhor venda seria por aqui,
Juan, é bom bater de primeira aí? Eu não recomendo tanto. Por quê? Porque se ele voltar e negar, entendeu? Se ele voltar e negar, fica péssimo pra gente. Então, lembrando que eu não vou estar operando aqui, tá? Eu vou só estar falando a análise pra vocês irem identificando comigo os movimentos. Vamos lá. Pelo jeito tá querendo negar, tá voltando. Ó, tá vendo que ele tá entrando novamente para dentro do movimento? O que que ele fez? Vamos lá. Peguem o movimento, peguem uma linha, coloque aqui. Ele fechou acima do ponto de parada e acima dos 50%. Então, isso aí gera pra gente uma possibilidade de movimento de alta, tá bom? Ele pode voltar para cá. Mas antes, observem que aqui ainda não foi testado. Então, a primeira coisa é que quando o movimento faz uma negação, pessoal, ele faz uma confirmação além disso, né? Por quê? Porque esse movimento negou? Negou. Mas ele não tem confirmações. Ele não falou pra mim assim, eu respeitei aqui, como se fosse, tipo assim, ele rompeu, né? Esse candle aqui rompeu aqui. Agora ele voltou pra dentro. E os próximos candles vieram e fizeram o reteste da região, mostrando que ele respeitou. Pra quê? Pra depois subir. Não foi feito isso, né? Então, o que que o preço pode fazer? Ele pode dar uma venda até o ponto de compra, certo? E após ele dar o movimento de venda até o ponto de compra, ele pode dar uma compra? Pode, né? Se ele vier testar aqui ou aqui e respeitar, o próximo pode subir. Qual que é uma outra possibilidade que ele pode estar fazendo? O movimento do 15. Olha o 15, um candle de baixa, onde ele possivelmente já fez um pullback dentro dele mesmo. E é isso o fato daquela aula do quadro que eu mostrei para vocês. Aqui a gente tem alguns fractais, né? Olha só um minuto. Só que a gente tem um fractal no minuto que já voltou para 50%. Então esse candle tem mais chance de vir até aqui ou até aqui, né? 50% desse movimentozinho micro ou até aqui, tá? Querem ver? Vamos ver. O preço testou para cima. Eu compraria nesse candle? Desse jeito não, tá? Do jeito que ele tá fazendo, ele pode estar dando para mim mais venda do que compra, tá? Porque ele deveria, na minha opinião, fazer o teste de rompimento, de negação, né? De rompimento antes, tá bom? Olha a venda, pagou, tá? Pagou a venda, fez movimento de 50% de alta agora. Tá vendo? Agora ele pode subir? Pode, né? Porque olha só o que o 15 respeitou. Agora, pode ser que sim. Agora vamos ver aqui, ó. O que que esse candle fez, pessoal? Candle 1, 2, 3, 4, tá? Inclusive vou dar até os contadores aqui, que eu não coloquei antes, tá? Vamos lá. Coloque aqui. O que que esse candle fez? Negou. O que esse candle fez? Ficou acima da negação, tá bom? Então, e o que que o preço fez aqui? Veio, fez e ficou acima da negação também. O 15 deu alvo e recuou. Então, esse daqui pode ser um candle que suba ainda, entendeu? Pode ser um candle que suba ainda, né? Em vista dessa negação. Ele veio da negação e esse pode ter confirmado. Então, esse aqui ainda pode subir, entendeu? Deixa acontecer. Vamos lá. Aí agora ele deu uma consolidada lá no minuto, tá? Vamos ver o que que nos aguarda aí agora nesse movimento. 15 vai fechar daqui a pouquinho, né?
Vamos lá, olha lá. Pera aí, aí. Um pouco arisco aqui o gráfico de minuto agora. Tá, olha lá o 5, o que que ele vai tentar fazer. Não testou nem a máxima, né? Ele testou novamente o ponto de negação e não ganhou para cima. Então, ou seja, ele praticamente está, né, numa consolidação claramente aí. E o preço pode voltar a cair. Por quê? Porque esse aí não ganhou subir, né? Por isso que eu falo que ele pode cair. Deixa eu arrumar o Times in Trades aqui pra gente conseguir ter mais fluidez no gráfico. Show de bola. Como você venderia? Não sei, de jeito nenhum, pessoal. Aí não tem um movimento claro, não tem uma coisa muito tranquila da gente operar. Isso aí tá no meio de um troca-tapazinho, né? O fato é que aí fica naquelas regiões onde não é tão legal a gente tá operando, entendeu? Pronto, deixa eu arrumar aí. Ainda bem que tá acelerado, né? O que o 6 fez? Rompeu, né? Então o que ele pode fazer? O 7 retestar a mínima do 5 para tentar ganhar para baixo de novo. O que você tem que esperar ele fazer? Parar. Porque se ele parar abaixo do 5 pode dar venda. Agora, se ele volta e renega, né? Tipo assim, ele tá novamente voltando para baixo, né? Aqui, ó. Esse preço negou, né? O ponto de rompimento. Esse daqui voltou para dentro nessa negação, né? Então, se o 7 respeita, pode ser que seja um movimento para baixo. Se ele volta para cima, essa região, observe que ela está sendo trocada, né, de polaridade a todo momento, tanto às vezes para os compradores como para os vendedores. Então aí a gente não tem muita coisa para fazer. Aí, caramba, o gráfico quando fica consolidado, ele realmente fica difícil de a gente manipular ele aqui. Então beleza, vamos lá. Olha o 7, voltou novamente para cima, né? Então novamente pode subir, pode, né? Mas antes ele pode talvez querer vir testar minha linha laranja de novo. Porque, tipo assim, ele só nega, né? Nega a linha, mas, tipo assim, não anda pra lugar nenhum. Ele ainda assim continua no movimento consolidado. Certo? Ele ainda continua bem consolidado. Então, a única coisa que vê lá no minuto é alguns movimentos de pullback, né? Vendo? Pullbacks mais extensos, menores. Aí, quando fica assim, fica muito ruim de operar, né? Olha só pelo gráfico de 15 minutos. Veio, fez pullback, não ganhou para baixo, certo? Já tem uma visão no 15 minutos um pouco mais comprador agora. Seguimos aí. Olha o candle 8, rompeu o candle 7, mas não ganhou máxima. Tá no meio do troca-tapa ainda, meio da consolidação. E ainda assim, não é lugar de se fazer nada. Tá bom? Péssimo, tá? O gráfico está péssimo nesse movimento. Infelizmente, a gente sorteou, né? Acabou dando um dia bem consolidado. Olha o 9 testou pra cima, testou máximas. Pra quê? Pra cair. Somente isso. Essa fibra que a gente tá na tela já não tem nem uso mais, né? A gente nem usou ela e a gente esquece. Agora vamos ver se a gente consegue usar ela aí daqui a pouco. 9 pancada para baixo, né? Somente testou para cima para cair, né? Por quê? Porque o 8 rompeu o 7, mas não ganhou a máxima. Por isso que o 9 cai. Pelo jeito aí, o 9 vai querer romper algumas coisinhas, tá? Ó, o 9 rompeu bastante coisa. Novamente aquela ideia. Se o 9 respeitar o 8, respeitar os próprios rompimentos aqui, dificilmente, mas se ele conseguir respeitar, a gente pode talvez vender no próximo, porque é uma confirmação de rompimento, tá bom? Caso contrário, a gente ainda não faz nada. É um jogo de confirmações, né? Rompimentos, confirmações, negações, tá? O gráfico nada mais é isso, porque quando a gente rompe alguma coisa, tecnicamente a gente tem que confirmar. E vai, né? Mesma coisa quando a gente nega. Quando nega alguma coisa, a gente precisa que o movimento se confirme. Pra logo em seguida a gente tomar a nossa decisão. Pra gente não tomar decisões equivocadas.
Olha o que que aconteceu. Voltou tudo, né? Então eu não posso vender no 10. O 10 ele tem que confirmar as coisas. Pra depois eu pensar realmente se eu, por acaso, eu posso realmente entrar ou não. Olha o 10. Voltou, negou tudo de novo. O 11 tá testando pra baixo. Tá? Então eu ainda tecnicamente não faria nada. Mas esse aqui não pode subir? Sim. Por quê? Porque negou. Tá? Olha só. Este pavio. Olha o que que é. Um minuto. Olha o que que ele fez em cima da linha. É um tipo de confirmação micro, entendeu? Olha lá. Ele vem, faz pullback, segura e ganha. Entendeu? É um tipo de confirmação, mas ela é micro. Ou seja, o próprio teste do 1 minuto, ele já te valida uma possível operação de compra. Observe o gráfico de 1 minuto novamente. Olha a aula, olha o quadro negro que eu desenhei para vocês. Olha o candle de continuidade, 12, probabilidade de romper topo de novo. Olha o pullback, 50, pode subir. 12 testou agora, 50. Desde que andou 11. E vai subindo. Vamos ver mais algumas informações que a gente possa ter aí. De agora que ele começou a ganhar é, verticalidade, né? Começou a ficar mais vertical. Vamos ver como é que vai fechar o 12. 12 fechou ainda, possivelmente com continuidade. Por que uma continuidade? Porque é um gatilho. É um gatilho que fecha verdinho, certo? Ele fecha verdinho, então 13 ainda assim pode subir. Ele não ganha máxima, certo? Mas o fato dele ter ganhado corpos assim, ó, quer dizer o quê? Quer dizer que ele pode buscar somente 50% do gatilho e subir. Então, se você fosse fazer uma venda só por causa disso aqui, ó, saiba que esse 13 pode voltar somente até esse 50% para depois subir de novo. Por isso que ele é considerado um candle de continuidade. Entendeu? Olha que pancada. E aí ele subiu. Olha que pancadona. Sobe, sobe forte. Olha só o que o 13 fez. Fechou rompendo o candle 12. 14 pode estar fazendo teste para baixo. 50% lá no minuto, ó. Pra quê? Talvez subir de novo. Pode ser praticamente o mesmo movimento do 12. A diferença é que é mais forte, talvez. Por quê? Porque o 13, além de ser um gatilho, ele também rompeu o anterior e o topo do dia. Então, quando é assim, às vezes o 14 pode também subir, né? Porque o 13, além de ser gatilho e continuidade, existem os rompimentos. Agora ficou mais fluido, tá vendo? O teste foi um pouco maiorzinho, mas por si só a probabilidade sempre se manteve a mesma. E foi forte. Mesma coisa. 15 continuidade, o 14 continuidade, possivelmente o 15 testando para baixo, pode de novo subir, tá? Então não existe venda no 15. Você sabe que ele tá dando venda aí, por quê? Porque ele pode estar buscando esse 50 aqui para tentar subir novamente. Por isso que ainda não tem venda. Pode colocar a FIBA aqui, pode dizer que é melhor, né? Por ser o gatilho de continuidade rompendo o anterior. Olha o comportamento aí do 15. E aí, provavelmente, vamos ver, vai fazer. Tem grande chance de continuar fazendo um movimento idêntico aos que todos fizeram.
Tá bom? Olha o 15 também fechou. Que o 4 fez? Rompeu o 3. Olha o 5 testando para baixo as máximas dos gatilhos. Para romper novamente. Juan, o 15, o 14 fechou, né? O 15 testou para baixo, tinha que subir, não subiu. E o 15, o que você pensa? Continuidade também. Olha aqui, ó. Olha esse movimento aqui, ó. Lá no minuto. Mínima, máxima, 50 com pontos parada. Tá vendo? O que esse candle veio testar? Pontos parada. Para subir. Então, 15, continuidade alta. Somente isso. E o 16 explodiu. Pera aí, deixa eu arrumar aqui de novo. 16, continuidade de alta. Ele já pode subir daí mesmo. Por quê? Tá vendo que já tá em cima de 50? Então 17 pode testar a máxima ainda. Ou até aqui, ó. Coloca uma linha, vem cá e coloca aqui, ó. Alvo, pode ser até aqui. Ou pode testar a máxima, né? Também. Um belo movimento. São candles de todos aqui, ó. São candles de continuidade. Todos eles são gatilhos verdinhos que sequenciaram, às vezes rompimentos, às vezes falharam o rompimento, mas os candles mesmo assim são continuidade. Olha o 17. Observem. Preço fechando acima dos 50%. Esse candle 18 pode fazer o quê? Pode ainda subir. Ah, Juan, mas ele não negou aqui, ó. Negou. Só que, mesmo assim, esse preço, por ele estar num alvo muito curtinho, é o alvo da venda. Entendeu? É importante a gente saber disso. Por quê? Porque não necessariamente o preço ele não vai dar a venda ou não vai dar a compra. É que às vezes ele dá as operações. O problema é que os alvos são curtos. Por exemplo, se você quer vender, se você vender seu alvo aqui, ó. Entendeu? Agora, se você compra, seu alvo poderia ser aqui ou aqui, ó. 50% desse movimento micro, que seria aqui, ó. Entendeu? E agora o 18 testou a máxima. O 18 testou a máxima, não ganhou. Onde que ele pode voltar? Máxima, mínima, 50%. Já voltou, né? Já voltou para testar. Testou 50% para tentar ganhar máximo de novo. Olha só. Belo movimento. XIX tá tentando romper máxima. Olha só o que ele tá fazendo. Olha o minuto dedurando, voltando para dentro do movimento. Usa Fibonacci. Voltou para dentro do movimento, ou seja, ele viu ele no máximo, certo? Viu ele no máximo e devolveu o movimento, certo? Ou seja, o 20, ele é um candle que, na minha opinião, ele só tem, ó, fechou abaixo desse 50, abaixo desse também. Só desse não fechou, mas a diferença, tá? É que ele deu uma violinada de topo e fechou abaixo, fazendo uma negação. Juan, você venderia no 20? Daria para pensar na venda, mas o problema dessa venda é que ela não testou muito. Eu, de fato, preferiria se ela viesse testar aqui, ó. As linhas aí. Tá? O fato dele não ter ido lá, eu não gostei. Então aqui, ó. Quem sabe ter testado aqui, né? Aí ficaria mais legal pra mim.
Caso contrário, não gostei não. Agora o que que ele tá indo testar, pessoal? 50% maior do dia. Então, 21, alvo na mínima 19. Ou aqui, ó. Alvo. Beleza. Tá feito. Já testou 50% e tá querendo descer, né? Indecente. Vamos ver como é que o 21 vai fechar. Se o 21 fecha abaixo daqui, ó. Acabou. Aí é venda. Venda. Agora é só venda. Fechou abaixo do rompimento, só venda. E agora a probabilidade aí, ó, de despancar pelo menos até a mínima de novo. Tá? E essa vai ser a última operação da nossa análise aqui do dia, ok? Vamos lá. Se bater, vamos ver se ele consegue bater aqui ou romper. Alvo. Show de bola. E aí, gostaram, pessoal? Então, basicamente é isso, né? Fiz uma leitura mais ou menos candle a candle pra vocês aí do que é, né? Mais ou menos a minha análise, o que eu penso, né? Sobre esse tipo de leitura, sobre o que é a minha visão, né? Disso como ferramenta operacional para usar durante os dias, né? Que a gente opera, tá? Espero que tenham gostado da análise. Se você realmente gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí, tá? O que você achou, se gostou desse tipo de vídeo, quer mais tipo de vídeo como esse e sugestões, tá? De tipos de vídeos, de conteúdos que a gente possa postar que a gente não postou ainda. Show? Então um abraço a todos, até a próxima e não se esqueça de se inscrever também no canal, beleza? Então um abraço, até a próxima. Valeu!